Boa noite, pessoal. Cálculo 0, aula 4. Hoje a gente vai falar sobre derivadas de funções trigonométricas. Inicialmente, eu vou contar uma historinha para vocês de uma relação que tem entre raposas e coelhos. Se você tem, uma população grande de raposas e uma de coelhos vivendo juntas em um lugar natural, vamos supor que tem muitas raposas. As raposas comem os coelhos. Como as raposas comem os coelhos, a quantidade de coelhos vai diminuir se tem muitas raposas. A quantidade de coelhos diminui, a quantidade de raposas também vai diminuir, porque as raposas passam a não ter o que comer, certo? Aí, a quantidade de coelhos vai subir de novo, enquanto a quantidade de raposas está baixa. E aí, como a quantidade de coelhos sobe, a quantidade de raposas também sobe, certo? E assim vai oscilando a quantidade de coelhos e quantidade de raposas. Uma oscilação, assim, uma variação que sempre se repete, lembra vocês, provavelmente, de uma função seno, uma função cosseno. No caso, aqui, essa função que começa em 0, eu escolhi para ser a dos coelhos, e essa outra é a das raposas, representa a quantidade de coelhos que tem e a quantidade de raposas que tem. E não pode ser negativo. O que me importa aqui é só o formato. Quando é o máximo de raposas, quando é o mínimo, quando está aumentando a quantidade de raposas, quando está diminuindo, e assim vai. E um biólogo, ele estava estudando essa situação aí, e ele queria ver o quanto cresce a população de coelhos ou o quanto decresce a população de coelhos de acordo com a quantidade de raposas que existe. Porque, na verdade, isso é uma relação mais direta, né? Quando tem muita raposa, vai diminuir mais a quantidade de coelhos. Tem pouca raposa, vai aumentar mais a quantidade de coelhos. Aí, em vez de querer o gráfico da quantidade de coelhos, ele resolveu querer o gráfico do crescimento da variação da quantidade de coelhos. E a variação, o quanto a quantidade de coelhos varia em um determinado tempo, o que isso lembra vocês? Da derivada da quantidade de coelhos, da função que representa a quantidade de coelhos. Essa função aqui, eu utilizei que é seno de x, que descreve mais ou menos o formato, essa repetição, certo? Isso aí é o gráfico da quantidade de coelhos. Então, vamos tentar derivar isso aí. Bom, se você tem um gráfico assim, eu não sei desenhar gráfico direito, mas eu espero que seja razoável. Nesses pontos aqui, deixa eu fazer um eixo bonitinho, ou mais ou menos bonitinho. Aqui é o gráfico da função, e aqui embaixo eu vou fazendo o gráfico da derivada, certo? Nesses pontos aqui, vamos ver a reta tangente. Em todos esses pontos, aqui não ficou muito certo, mas é esse ponto aqui. Aqui também. Todos esses pontos, a gente sabe que a derivada é 0, porque a tangente aqui está na horizontal, certo? Então, vamos descer aqui. Aqui a derivada vai ficar no 0. Aqui também. Aqui também. Aqui. E aqui. Então, a gente já tem alguns pontos desse gráfico da derivada, né? Que a gente sabe que é 0. Vamos ver onde vão ser os pontos máximos desse gráfico. Onde nesse gráfico aqui a inclinação é máxima? Lembrem-se que a máxima tem que estar subindo para a inclinação ser positiva. Se o gráfico está subindo, como aqui, a inclinação é positiva. Se ele está descendo, como aqui, a inclinação é negativa, porque está diminuindo. Então, nesse ponto aqui, aqui mais ou menos no meio, né? Parece ser o lugar que vai ser a inclinação máxima. Então, vamos dizer que aqui é a inclinação máxima.
fazer o ponto aqui. Deixa eu fazer a horizontal para todos os máximos ficarem na mesma altura, senão não vai fazer sentido, já que é uma repetição. Aqui vai ser outro máximo. E aqui também vai ser outro máximo. Então já temos mais alguns pontos do nosso gráfico. Agora vamos aos mínimos. Se os mínimos eram na inclinação maior subindo, ou os máximos eram na inclinação maior subindo, os mínimos vão ser na inclinação maior descendo, ou seja, a menor inclinação. Aqui, aqui e aqui. Esse. Esse. E por fim, esse. Tá, eu vou colocar esses pontos de uma outra cor para chamar um pouquinho mais de atenção e vocês conseguirem enxergar alguma coisa aí. Prestem atenção no formato disso aqui. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce. Isso aqui também é uma função trigonométrica. Ele vai oscilando, vai repetindo, certo? Vamos fazer aqui o gráfico. E isso aqui é uma função cosseno. A derivada de uma função seno é uma função cosseno. A gente achou aqui pelo gráfico só. Dá para analisar a derivada pelo gráfico, isso é muito interessante. E aí, agora, eu tracei aqui o gráfico da velocidade de variação da população de coelhos. E aqui eu coloquei de novo a quantidade de raposas. Por essa análise aí, a gente vê que quando tem o máximo de raposas, o crescimento dos coelhos é mínimo, certo? Isso não necessariamente é verdade biologicamente, mas pro que importa aqui pra gente, é uma aproximação boa. Bom, a função cosseno agora. Se você fizer aquela mesma coisa com o gráfico que a gente fez com a função seno, com a função cosseno, você vai achar que a derivada da função cosseno é menos seno de x, certo? Se vocês quiserem, podem fazer. Pega o gráfico todo, vê quais são os pontos máximos, quais são os pontos mínimos e por aí vai. Que aí vocês vão conseguir achar isso aqui. Da mesma forma que no caso do seno. E aqui está uma relação interessante. Que, vamos lá, vamos começar por aqui. Você tem que a derivada do seno é igual a cosseno, certo? Você tem lá d seno de x dx, isso aqui é a derivada, né? É igual a cosseno de x. Tá, agora vamos derivar isso aqui. D cosseno de x dx é igual a, já falei, menos seno de x. Daqui vem pra cá. Aí a derivada disso aqui, vamos fazer agora. De menos seno de x dx vai ser menos isso aqui,
Esse menos que está aqui, você pode tirar ele para fora, certo? E aí vai ser menos cosseno de x. A derivada de menos cosseno de x pode tirar esse menos, jogar ele para fora, vai ser menos essa derivada aqui, que vai ser mais seno de x. Faltou um parênteses aqui. E nesse seno de x aqui, a gente volta para cá. Ou seja, daqui a gente veio para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui voltamos para cá e fecha esse ciclo aqui, certo? Então, vocês já sabem derivar infinitamente. Vocês podem ficar derivando, 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 até vocês não terem mais paciência. Acabou agora com as derivadas de funções trigonométricas, mas não é só isso. Então, até a próxima.